Para você que acompanha meu canal no YouTube, se inscreva, dê seu like, manda mensagem. Estou aqui com o jornalista Arnaldo Branco, também pesquisador, a gente pode colocar assim, porque a gente vai falar de um tema muito legal, que é o Mundial de 1951, a conquista da Taça Rio, né? Copa Rio, Mundial de Clubes, primeiro torneio internacional, tem vários nomes, mas o Arnaldo Branco vai poder ajudar a gente, porque eu tenho falado sobre isso, né, Arnaldo? Assim, por muito tempo no meu canal, quem acompanha, quem está acompanhando agora, viram eu entrevistar o Roberto Friso por algumas vezes. E o Roberto Friso também foi um personagem atuante, importante, em toda essa pesquisa feita pelo Palmeiras a respeito da Taça Rio. E o Arnaldo Branco esteve nas pesquisas, viajou e pode contar um pouquinho sobre isso. Arnaldo, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Queria se contasse, porque muita gente, tem muita molecada hoje na internet, no YouTube, não sabe bem alguns detalhes. Outro dia eu citei algumas coisas de bastidores que eu fiquei sabendo pelo Roberto Friso. E muita gente falando assim, nossa, eu não sabia disso. Até porque esses detalhes que você tem aí, Branco, corrobora com o que o Palmeiras, né, se sente como campeão do mundo, e a reconhecimento da FIFA em relação à ata de 2014 também. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Prazer reencontrá-lo e obrigado por atender a gente. Imagina, e falar sobre o Mundial de 51 sempre é um prazer, né, cara? Porque eu vejo da seguinte forma, tem trabalhos que resultam em prêmios e tem trabalhos que por si só já é um prêmio, né? Quando o Palmeiras me convidou para fazer esse trabalho, essa pesquisa, eu já me senti de imediato um premiado, né? E o resultado depois veio como um prêmio também ao Palmeiras, que é aquela estrelinha, né? Que ele ostenta hoje na camisa dele, que é fruto, quer queira ou não, desse trabalho, né? Porque com o reconhecimento oficial em 2014, o Palmeiras passou a adotar a estrelinha que ele tanto merecia. E até aproveitando, a estrela já existia no Estatuto, né, Branco? Até para você explicar para quem está acompanhando a gente, né? O Palmeiras que não tinha adotado ainda essa estrela vermelha, não é isso? Então, ela já existia em Estatuto, ela já poderia ter sido utilizada, mas naquelas controvérsias de sim, não, eles achavam que ainda não era o momento, né? E depois daquela pesquisa nossa, a primeira aprovação da FIFA, depois a FIFA volta atrás, até que chega o momento de isso ser decidido pelo Comitê Executivo da FIFA, em ata, né, da Assembleia Geral, essa oficialização. Aí, feito isso, o Palmeiras começou a adotar a estrela. Para quem está acompanhando a gente, começa o trabalho feito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e depois vai para os países participantes. Como que foi? Conta para quem está acompanhando aí, por favor. Então, cara, essa história é interessante, né? Eu atuava na época, um pouco antes da época, atuava no jornalismo diário. E sempre atuei no mercado esportivo, até que eu montei uma empresa, minha empresa de marketing e comunicação esportiva. Fiz alguns serviços no setor e fui convidado pelo Palmeiras para justamente organizar a festa dos 50 anos da conquista, né? E no andar da carruagem, a festa vai reunir os campeões ainda vivos, tal, aí vai caminhando, tal. Por que não vamos fazer uma pesquisa, ver o que os jornais da época publicavam, tal, e vamos ver isso no mundo todo. Vamos para a Áustria, ver o que os jornais austríacos davam, vamos para a Iugoslávia, no caso Sérvia, hoje, né, em Belgrado, para ver o que davam sobre a Estrela Vermelha, Itália, o que dava sobre a Juve, vamos saber como a França via essa competição e, de imediato, o Palmeiras, na época, presidido pelo Mustafa Contursi, achou a ideia boa e vamos fazer. Aí começamos a trabalhar e foi, que nem eu falei, um prêmio, né? Porque além de grandes viagens, eu me deparei com grandes personalidades, né? Nós começamos a pesquisa ouvindo primeiro os jogadores vivos do Palmeiras, né? Quantos estavam à época vivos? Então, na época tinha 11 jogadores vivos, só que nós na época não localizamos o Brandãozinho. E
o treinador, caramba, me fugiu o nome agora, ele não estava legal fisicamente, eu vou lembrar o nome já, adoentado, não participou. Então ficamos com 9 jogadores vivos. Esses 9 jogadores conversamos com todos, entrevistamos, e a atração, quer queira ou não, era o Jair Rosa Pinto, né? Porque o Jair foi eleito o melhor jogador da competição. E um detalhe, né? Ele tinha um ano antes, ele tinha sido vice. Vice pela seleção brasileira. Pela seleção brasileira. A mesma coisa o Juvenal. Aliás, o Juvenal carregava uma carga maior nas costas dele, que na época a imprensa alegou que foi uma falha dele que resultou no gol do Giga. Tal. Então eles tinham essas coisas assim. Meio engasgado neles. Super engasgado, entendeu? E aí, conversando com eles, eu fui sentindo assim a necessidade de se aprofundar bem e de buscar o máximo, né? Aí comecei a me doar, assim, 100%. Foram 2 anos direto de pesquisas. Começamos a pesquisa em 2001, encerramos em 2003, fizemos o dossiê, formatamos esse dossiê, publicamos e encaminhamos para a FIFA só em 2005. E aí veio aquele reconhecimento, aquele primeiro em 2007, é isso, né, Branco? Isso. Em 2007, esse material, quando impresso, ele foi entregue para todos os membros, diretoria e membros do Comitê Executivo da FIFA. Cada um recebeu uma pasta com o dossiê escrito em 4 idiomas, né, os idiomas que a FIFA exige, o inglês, o francês, o alemão e o espanhol. E fizemos uma série de entrevistas com jogadores envolvidos. Foram entrevistados 18 jogadores. 18 no total. 18 jogadores. 9 do Brasil. E aí encaminhamos para a FIFA. A FIFA avaliou, analisou e de imediato a FIFA mesmo resolveu aprová-la. E depois, por um motivo ou outro, são motivos assim, até desconhecidos, né? Volto atrás. Sabe que quando eu tentei, né, Branco? Quando eu tentei saber um pouco mais, muito me disseram que outros clubes vão começar a postular outros torneios. E se a partir do momento que reconhece o Palmeiras, vai ter que se abrir outros reconhecimentos, como por exemplo o do Fluminense de 52, que é uma cadência diferente da Taça Rio. Você acredita que possa ser isso? Assim, a partir do momento que reconhece o Palmeiras, vai ter que reconhecer outras competições que possam ter até tirar um valor importante internacional? O que aconteceu, no meu ponto de vista, foi justamente isso. A partir do momento que a FIFA reconhece o Palmeiras, tem no mínimo, mais 8 equipes, 8 países, 8 competições tão importantes quanto essa, que também querem o seu reconhecimento, né? Eu até costumo contar uma historinha assim, até gostosa, interessante. Aí isso aconteceu no Brasil, né? Com a oficialização da Taça Brasil, do Roberto Gomes Pedrosa, que muitos contestam, outros não, e isso é história, né? E eu lembro muito, quando estive pesquisando no Museu do Calcio lá na Itália, o diretor do museu, o doutor Fino Fini, ele colocava justamente isso, né? Que todas as competições são importantes. E ele contou um caso curioso. A Itália, para não ficar muito distante do futebol inglês, eles anteciparam 10 anos os campeões italianos. Então, quando eles resolveram, vamos estabelecer quem foi campeão italiano. Então, eles consideraram 10 anos antes, o primeiro ano, o campeão de um festival, envolvendo apenas 2 equipes, virou campeão italiano. O segundo ano, mesma coisa. O terceiro ano, mesma coisa. O quarto ano, o quinto ano começou a ter um torneio com 4 participantes. Depois com 8, até chegar no 11º, que daí sim era o campeonato italiano. E uma coisa curiosa é que o Gênova, ele tem 9 títulos italianos reconhecidos, dos quais 6 foram conquistados nessa época anterior. Então você vê como que é a história, né? E não teve tanto problema, né, em relação a esses reconhecimentos, né, Brão?
Então, é engraçado, a gente não acompanha tanto quanto acompanhamos aqui o que acontece na Itália, mas você não vê chadeira, não, pelo menos eu não tenho conhecimento. Quando fala, o Genoa tem 9 títulos, o pessoal, tudo bem, tem 9 títulos. Aqui, o pessoal fica contestando que o Palmeiras tem todos os títulos brasileiros, porque no Roberto Gomes não foi, ou porque não sei. Tinham 2 no mesmo ano. Tem tudo esse tipo de coisa. Lá eles consideram normal e tal, e parece que são fechados com a história. A história é bonita, cara. A partir do momento que você começa... Sabe o que eu falo, Branco? Às vezes o pessoal, às vezes eu tô na live, o pessoal escreve, eu falei, gente, vocês têm que pensar com a cabeça, que é difícil, de 51, não com a cabeça de 2024. Porque as pessoas pensam em 51 como 2024. A cabeça, não é, sabe assim, às vezes não se... Você tem que retornar, recuar no tempo, ver a dificuldade de fazer um torneio desse, locomoção, trajeto, estádio, organização, é tudo diferente, Branco. Hoje é muito mais simples, muito mais fácil, se a gente pode colocar entre aspas, no sentido de tecnologia, aviação, deslocamento, estádios, e não era assim, né, Branco, em 51? Né? Então, Fred, você vê, hoje é tudo tão fácil e tudo continua sendo contestado da mesma forma. Se você pegar a Copa do Mundo de 50, a princípio, para conseguir convidar 16 equipes, foi o maior sacrifício, porque a Argentina não queria vir, assim como não veio, outras equipes não queriam, outros países não queriam ver, e fecharam em 16. Na hora, um mês antes, descobriram que só viriam 12. Foram realizados com 12. Então você vê a dificuldade. A Copa de 50 não vale porque era para ser 16 e só vieram 12, então o Uruguai não é campeão. Sabe? Então começa essa contestação. Hoje, se você observar esse modelo da FIFA, tem time da Oceania que é amador, o jogador não é profissional, ele é pescador, ele é carteiro, e aí teve um caso recente agora que o cara não pôde participar porque ele era policial e a polícia não liberou ele para disputar o Mundial. Então você vê, até hoje isso prevalece. Então se a gente for avaliar o que vale e o que não vale, ou tudo vale ou nada vale, entendeu? E, Branco, mas sempre, eu gostaria até que você trouxesse mais detalhes da pesquisa. Eu queria que você falasse, fora do país, como que foi a recepção, o que você encontrou de informações que corroborava com tudo isso, que o Palmeiras buscava isso, né? Foi um estudo, né? Uma pesquisa que o Palmeiras bancou, né? O Palmeiras quis exatamente buscar esse reconhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse contato com os outros clubes, os outros países, como foi a recepção e o que você encontrou de interessante que você pode contar pra gente. Dos países visitados, fora a Itália, tudo já estava super bem programado. O Palmeiras já tinha entrado em contato com o pessoal de Belgrado, o pessoal do Estrela Vermelha sabia que nós íamos para lá, já tinham jogadores que eles reservaram para nos receber, a mesma coisa em Portugal, a mesma coisa na Áustria. A Itália teve um pouco de dificuldade, porque é aquele detalhe, né? Quem conta a história é o vencedor. E por incrível que pareça, né, numa competição, né, o único perdedor em qualquer competição é o vice. Sim. O último colocado não perdeu, o vice perdeu, porque o vice foi para a final, perdeu, e esse quer esquecer a história. Então, nós sentimos um pouco de dificuldade na Itália com o pessoal da Juve. Os demais fomos super bem recebidos. Nós demos o pontapé inicial para Portugal, lá nós fomos recebidos pela diretoria do esporte, que abriram tudo para a gente, colaboraram muito, tinha muitos jornais da época, indicaram jornalistas antigos para a gente entrevistar, gravamos com todos eles e fizemos matéria com Jesus Correia e com o Juca. O Juca era um zagueiro, volante, né? Estava como zagueiro, depois foi para volante. E o Jesus Correia era um ponta. Até então ele era o maior jogador de Portugal. Ele foi desbancado depois pelo Eusébio, depois aí vai renovando. Mas até então ele era o grande nome da seleção de Portugal, né? E o engraçado é você estar pessoalmente com esses caras, sentindo o olho dele, o olhar dele, e eles contando essa história, sabe? Aí você vai entrando um pouquinho mais dentro do significado real
de tudo isso, né? Aí nós fomos para a Áustria, encontramos lá o pessoal do Áustria Viena, a diretoria muito simpática, muito cordial, e lá entrevistamos o Polcheira, que era o goleiro deles, que na época lançava o bonezinho na cabeça, jogava com boné. Ele jogava com boné? Com bonezinho, né? Aí até explicando, pô, mas Polcheira, por que você jogava com boné à noite? Não, por causa do flash, dos fotógrafos que me atrapalhavam. Aliás, o Polcheira acabou sendo o goleiro mais vazado da competição, né? E ele culpa os fotógrafos que ficavam atrás do gol. Para ele só tomou gol por causa dos fotógrafos. Por causa do flash que estourava no rosto dele. Então, são coisas interessantes. Aí tivemos com o pessoal do Olympique de Nice lá, conversamos aqui no Brasil com o Ex-Amalfi, um brasileiro que era o grande astro lá do Olympique Nice. Esse deu um show, ele foi fundamental para a gente ser super bem recebido lá no Olympique. Chegamos lá, o Pancho Gonçalves, que é um jogador argentino, zagueiro argentino, jogou no Brasil também, o Pancho Gonçalves. E aí estava lá no Olympique, 51, e quando nós chegamos lá, ele era treinador do time de base. Então também abriu as portas para a gente, tudo, e fomos conversar com o Désir Carré. O Désir Carré, ele era um zagueiro, capitão do time, e engraçado, né, na época, cada delegação tinha o seu jornalista. E o Désir Carré era o jornalista da delegação. Ou seja, um atleta era um jornalista, é isso? Ele fazia artigos em todos os jogos e mandava para os principais jornais da França que publicavam. Estamos falando France Futebol, o L'Equipe e os jornais lá de Nice, entendeu? E, quer dizer, se o cara cobriu, jogou e cobriu, o cara sabe tudo da competição, né? Ele contou histórias deliciosas, maravilhosas pra gente. E depois, na Itália, localizamos o Boniperti. Do Boniperti, a história dele lá na Juve é riquíssima. Naquele momento, em 2001, ele era o maior artilheiro da história da Juve. Naquele momento. Depois ele foi ultrapassado. E ele tinha sido presidente da Juve 2 vezes consecutiva. Ele que levou o Platini para lá. Fez uma revelação curiosa para a gente, que ele esteve aqui no Brasil para tentar contratar o Pelé. É mesmo? Ele chegou pessoalmente, foi até Santos para levar o Pelé com ele, mas o Pelé já estava palavado com os Estados Unidos. Com Cosmos. E aí acabou não dando certo. Mas ele teve pessoalmente aqui no Brasil, em Santos, para levar o Pelé para lá. Então ele contou histórias assim deliciosas também. É aquilo que eu falo para você, é um prêmio, né, cara? É um prêmio. E quando chegamos lá na Sérvia, especificamente em Belgrado, a capital, aí lá não tem como, lá você tem que ter intérprete mesmo. Sim. E só vinha intérprete. E lá nós deparamos com o Mitić. Mitić nada mais é que a maior lenda até hoje da história do futebol iugoslavo. Ele teve na Copa do Mundo de 50 aqui no Brasil e em 51 pelo Estrela Vermelha. O Mitić era outro jornalista também do grupo. Mais um. Assim já perdi espaço já desde aquela época. Você vai disputar com a lenda? Não tem como, né? Local, Agora, naquela época, a Iugoslávia era cortina de ferro. Sim, era difícil, né? Até os jogadores, para sair de lá, eles tiveram... os familiares ficaram no quartel. Quem não voltasse, a família ficaria presa. Era uma garantia. Uma garantia que eles não iam deserdar. Porque a deserção era uma rotina, né? O cara saía do país e não queria voltar mais, né?
Então o Mitite veio. E o Mitite veio com essa missão, além de chegar aqui, representar bem o país, ser campeão do Mundial de Clubes, ele tinha essa missão de registrar tudo que estava ocorrendo. Agora, o que ocorria com os jornais de lá? Só podia falar bem, mal não podia falar. E aí, quando eles saíram de lá, ele soltou a primeira matéria no jornal. Estamos indo disputar o Mundial de Clubes no Brasil. Chegou no Brasil, estamos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, foto de todo mundo ali na praia, treinando e tal. E o terceiro dia já eles em campo, tem a foto deles em campo e tal. Conclusão, perderam o jogo por 3-1, no dia seguinte não saiu nada. O segundo jogo perderam, não saiu nada. E o terceiro jogo perderam, não saiu nada. Conclusão, a história da Copa Rio, Mundial de 51, se você for pesquisar nos jornais da Iugoslávia, você só vai encontrar que... Vieram para cá, estrearam. O que aconteceu... Ninguém sabe. Acabou o mundo, assim, acabou o mundo para eles. Nenhuma linha. Então são coisas curiosas, assim, gostosas, né? Deixa eu aproveitar, eu vou só para um rápido intervalo e já voltamos com o Arnaldo Branco, que tem muita coisa para contar. A gente vai para o intervalo e já voltamos aqui no A Bola Não Para. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta-feira, uma entrevista inédita a partir das 8h30 da noite. Você acompanha aqui no Canal K. Um entrevistado falando da sua modalidade, do seu esporte, destacando os feitos, as conquistas, também as decepções, derrotas. Mais uma história bem legal para você acompanhar. Aqui no Canal K, espero você. Estamos de volta aqui no A Bola Não Para, estou aqui com o Arnaldo Branco, que é jornalista, também coloca como pesquisador, ele fez todo o trabalho, não só ele, Roberto Friso, também trabalho de pesquisa em relação à Copa Rio, né? A conquista, o primeiro Mundial de Clubes para os palmeirenses, a conquista do Mundial de Clubes, para os outros torcedores virou motivo de chacota, gozação, mas está aqui uma pessoa que viveu a pesquisa, esteve nos países dos clubes que participaram da competição, ele estava contando a Iugoslávia, exatamente, que falou que estava no Rio, mas em virtude dos resultados, deu uma esquecida, né? Então, cara, na realidade, assim, citar só o Arnaldo e o Friso é até injusto, né? Tem mais gente, era uma comissão, existia, né? Pode explicar, Arnaldo, é importante. Existia uma comissão que foi feita pelo Palmeiras e existia também o meu pessoal, né? Da minha parte ali, eu tinha o Lucas Neto, grande parceiro, né? Grande Lucas, grande nome do jornalismo esportivo. O Lucas aí, nós fizemos o Rio de Janeiro aí, ficamos um mês no Rio de Janeiro, fazendo entrevistas. Lógico que era muita viagem, de ida e volta, a ponte aérea direto e tal, em busca de informações, entendeu? E o Márcio Trevisan foi fantástico. O Márcio Trevisan cuidou, foi o que realmente correu atrás de jogadores aqui. Porque o que aconteceu com o Márcio? O Márcio, junto com o Nilton Lavieri era conselheiro do Palmeiras, eles ficaram incumbidos de viajar e caçar esses jogadores. Eu falo caçar, cara, porque tinha muitos que tinham paradeiros assim que, sabiam, desconhecidos, mas não sabiam, né? O Márcio Trevisan localizou o Juvenal lá em Salvador, localizou o Aquiles em Campo Grande, Mato Grosso. A história do Aquiles, cara, é um negócio interessante, né? Enquanto a gente queria provar e correr atrás que a competição foi importante, o Aquiles tinha um desafio maior na cabeça dele. Ele frequentava um botequinho lá da casa dele e ele falava que ele foi jogador do Palmeiras e os caras riam.
Você vê, nós estamos falando de 2001, hein? Não estamos falando de 1951. Então, você foi jogador, coisa não. Não, eu fui, eu joguei, eu marquei gol de título, disputei o Mundial. Que é Mundial? Mundial não existe. Então, quando o Trevisan localizou o Aquiles falou assim, eu te dou entrevista, mas você faz um favor para mim? Você vai lá no boteco falar que eu fui jogador do Palmeiras? Aí o Márcio Trevisan foi até o boteco e falou, não, realmente ele foi jogador, tal, coisa assim. E todo mundo riu, né? Todo mundo, você foi comprado pelo Aquiles para dizer que ele foi jogador e tal. Até que depois da publicação do Palmeiras, ele foi homenageado no Palmeiras, saiu para a mídia, aí mudou a rotina dele. Ao invés do pessoal do boteco duvidar dele, ia a imprensa local entrevistá-lo todo dia na casa dele, entrevistá-lo. Então nós ressuscitamos o Aquiles. Acho que é legal, assim, que bacana. Interessante, né? E assim, só desse registro, só aproveitando, Branco, não tem mais ninguém vivo, né, dos jogadores, né? Mais nenhum vivo, né? Olha, dos envolvidos diretamente na competição, tanto do Brasil como de fora, não tem nenhum jogador vivo. O único que eu sei que cobriu como jornalista a competição foi o Cláudio Karsug, nosso grande Karsug. Trabalhei muitos anos com ele. Está vivo e lustro. Muito bem. Esse aí vale a pena ouvi-lo, porque ele deve ter histórias maravilhosas para contar, entendeu? Agora, é lógico que também você vai encontrar um ou outro torcedor que esteve lá, entendeu? Eu sei, por exemplo, que o Faquina, ex-presidente do Palmeiras, criança, foi assistir o Della Mônica disse que foi também. Della Mônica disse que foi. Muitos companheiros nossos aí que a gente conhece foram, mas eram crianças. O Karsug não. O Karsug estava lá cobrindo e mandando matéria diariamente para o Correio e dele Esportes, entendeu? Então ele realmente é uma testemunha viva do que ocorreu, né? E lembrando que naquela época a imprensa era atração também, porque ali na imprensa você tinha o Ari Barroso, que mais dava entrevista do que entrevistava. Olha, o Ari Barroso foi um dos profissionais de imprensa mais entrevistados. Eu falo isso porque pesquisando, né? Tinha entrevista com o Ari Barroso nos jornais da França, nos jornais da Áustria, em tudo que é lugar. O Davi Nasser também foi muito entrevistado, Aurélio Campos. Então tinha grandes nomes. Você encontrou matérias do Karsug na Itália, Branco? Eu tenho todo o material que o Karsug publicou na Itália, eu tenho. Tem uma até interessante, né? Uma semana, 10 dias antes do início da competição, ele fez uma previsão, um texto de quase uma página, que o Palmeiras seria a grande vedete da competição, porque todo mundo dava o Vasco como grande. O Vasco já iniciou a competição campeão. Campeão de véspera. Campeão, sabe? E acabou sendo descartado pelo Palmeiras. Sim. Entendeu? E cá entre nós, né? O Vasco tinha um timaço fantástico. Aliás, cá entre nós, né? Todos tinham um timaço fantástico. Porque se você pegar a Juve tinha... A Juve, em 51, tinha nada mais, nada menos que 12 jogadores de seleção. 2 da seleção da Dinamarca e 9 da seleção da Itália. Aliás, a maioria teve presente na Copa do Mundo aqui em 50. Se você pegar o time do Sport de Portugal, não esteve na Copa de 50, mas eram também mais de 10 jogadores de seleção. A mesma coisa, o Áustria de Viena era a grande sensação da Europa. E o Olympique de Nice era a grande novidade. Era a grande novidade porque o Olympique de Nice apostou muito no entorno, né? Então eles tinham jogador brasileiro, o ex-Amalfi, tinha argentinos, tinha muito africanos, entendeu? Então eles fizeram o que hoje fazem, né? Você pega um time inglês hoje, top, tem 4 ingleses, o resto é tudo de... A mesma coisa do Olympique de Nice, você pega os 22 que vieram aqui, não tinha meia dúzia de franceses, o resto era tudo pessoas de fora e tal, né? Então você vê, olha, vou te falar, cara, dos 8 concorrentes, 7
tinha condições de buscar o título. E o 8º também corria por fora. Entendeu? E todo mundo dava o Vasco como campeão, né? Então, e a Juve veio com muita força. E aquele detalhe, né, Fred? Vale ressaltar isso para as pessoas incrédulas. Ah, mas a Juve não era campeã da época era o Milan, então não é Copa dos Campeões, não é não sei o que e tal. O que a gente tem que vislumbrar é a época, né? E como tudo aconteceu, né? O mundo todo estava com os olhos voltados ao Brasil. Por quê? Só por causa da Copa de 50? Não, por causa do Maracanã. Maracanã foi o maior acontecimento da época. Um estádio que chegou a levar 200 mil pessoas, sabe? Ficava todo mundo maravilhado. E conclusão disso, né? Todo mundo vinha para cá para admirar o Maracanã, para querer e sonhar em ter o seu Maracanã. Tanto que o Estrela Vermelha, o estádio lá chama-se Maracanã até hoje. Sabe? Ele foi feito 12 anos depois, construído 12 anos depois, e deram o nome Maracanã, e é o mesmo modelo, o mesmo modo do Maracanã. Se você vê a foto do estádio Estrela Vermelha, você está vendo o Maracanã antigo. Tá? Eles fizeram em cima uma planta idêntica tal, para 90 mil pessoas, e Maracanã hoje leva o nome do Mitite, que é essa lenda viva aí. Hoje é estádio Radko Mitite. Sabe, já é desde 90. Quando o Mitite morreu, faleceu, eles mudaram o nome e tal, né? Agora, não ficou só nisso, né? Se você pegar assim, Portugal não teve na Copa de 50, mas tiveram vários jornalistas cobrindo a Copa de 50. Em 51 eles vieram em peso para cá. E aí o que aconteceu? Não, né? Nós temos que ter um estádio. Eles ficaram loucos, não só pelo Maracanã, como pelo Pacaembu. O Pacaembu é super agradável, né? E aí começaram a mandar engenheiros, arquitetos de Portugal vir para cá para ver como que era e tal. 2 anos depois o Benfica saiu na frente e montou o Estádio da Luz. E logo em seguida o Sport também inaugurou o estádio dele. Tudo baseado no que eles viram aqui. Então você vê. E aquele detalhe, né? O modelo de competição, né? O Torino Barasi, que era o representante oficial legal da FIFA, isso altamente comprovado, todos os jornais do mundo falavam em o Torino Barasi como um dos organizadores em nome da FIFA e tal. O sonho do Torino Barasi era ser o presidente da FIFA. E aí, politicamente, ele não conseguiu, e aí ele começou a batalhar para montar o UEFA. Ele queria ter alguma coisa. E a UEFA surge aí 3 anos depois, né? 54 surgiu a UEFA, um sonho do Torino Barasi, e a primeira competição dele, que é a atual Liga dos Campeões hoje, foi feita em cima do modelo da Copa Rio, entendeu? 8 clubes, tal, os melhores, tal, não sei o quê. E um detalhe, né? O Torino Barasi, percebendo o sucesso que aconteceu, até por causa da presença da Juve, porque vale destacar, né, cara, nas pesquisas que eu fiz, e depois você constata isso. Tinha jornais que criticavam. Não veio o Milan que é campeão, veio a Juve que é vice e tal. E tinha jornais que elogiavam, porque falavam, mas a Juve tem um time muito melhor, muito superior que o Milan. Tanto que a Juve era a base da seleção italiana. Então, quem via pelo lado positivo elogiava. A competição ganhou. Veio jogadores mais monstros sagrados do que viriam se viesse o Milan. E para aqueles que queriam criticar, não, veio o vice, não veio o campeão, tal coisa assim. Então tudo tem os dois lados, né? O lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é que veio o vice, o lado positivo é que o vice estava melhor que o campeão. Entendeu? Então, são esse tipo de coisa. Aconteceu isso com o Austria de Viena também. O Austria de Viena não era o campeão, sabe? Era o Rapid. E aí ele veio porque era a base da seleção da Áustria, no caso da Áustria. Entendeu? Então, você vê, né?
São coisas. Então, tudo tem o seu lado. Tem um lado que você pode ver ele positivo e tem um lado que você pode ver negativo. Você pode levar ele de forma pejorativa ou você pode levar ele ao extremo maior, né? A única coisa, cara, que essa pesquisa, aos poucos, foi me convencendo que a competição foi muito importante, não só para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. E até como um pesquisador, já para o final da nossa conversa, como você vê, por exemplo, claro, você fez todo um trabalho profissional, mas assim, como que você vê virou esse lado jocoso por parte dos outros torcedores, né? O corintiano, não tem mundial, o São Paulino tirando sarro, não tem mundial. Como que ficou para você, Arnaldo? Como que você vê isso? Você que não é palmeirense também, né? Diga-se de passagem. Então, assim, não é que você está por causa do coração, você fez um trabalho profissional. Eu queria que você falasse, o que você vê? Como que você observa isso? Olha, é interessante. O que eu acho que o que nós temos que ater, na verdade, é em cima de informações. Tá, então, a partir do... tem aquela famosa frase, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Sabe? Se você não conhecer, você não tem como amar. Se você não conhecer, você não tem como saber. Então, a partir do momento que você vai se informando, você vai sentindo a força da competição, no meu caso específico. Quando eu estive no Uruguai, e eu brinco até, eu estava com o Carlos Lupo, que viajou comigo, o outro que foi fundamental também nesse trabalho de pesquisa, ele que gravava tudo, ele que filmava tudo, ele que digitava todas as gravações com os jogadores. Então, quando nós entramos na Associação Uruguaia, que nós fomos mexer lá nos arquivos deles, nós percebemos, nós nos deparamos com a ata que paralisava a competição, o campeonato uruguaio, por um mês para que o Nacional pudesse vir representar eles eram campeões do mundo. Sim, o atual campeão do mundo. Representar o futebol uruguaio à altura, né? E nessa ata aí, assinada pelo Peñarol, lá é que nem Corinthians e Palmeiras, né? Aqui. Ele não iria assinar numa licença de ficar um mês ausente para vir disputar um amistoso no Brasil, né? Então tinha uma grande importância, né? A mesma coisa ocorreu em Portugal. E em Portugal, quando o Sport que estava embarcando para o Brasil, todos os clubes foram até o aeroporto, pessoalmente ao aeroporto, isso com matérias de jornais, com fotos dos jogadores, com declarações de jogadores. Então, o pessoal do Benfica, o diretor de futebol e o capitão do time foram no aeroporto desejar boa sorte para os jogadores do Sport. O pessoal do Porto, o pessoal do Belenenses e os demais times de Portugal foram até lá. E se isso não ocorreu no início, aconteceu no final. Quando o Palmeiras chegou, veio de trem para São Paulo, lá estava a diretoria do São Paulo, estava a diretoria do Corinthians para recepcioná-los. Uma outra época. Hoje não dá para você imaginar o Palmeiras pegando o avião no aeroporto para disputar o Mundial agora, e vai lá o capitão do São Paulo, o capitão do Corinthians, né? Deseja boa sorte. Isso aconteceu. Então você vê, são fatos, cara. Quanto a fatos, não sabe. E um detalhe, né? Eu entrevistei ao todo 18 jogadores, entrevistei 6 a 8 jornalistas da época que cobriram a competição, né? E diante do que eu vi, artigos assinados, pô, será que estava todo mundo errado? Todo mundo dizendo que era mundial? Só nós que estamos certos? A gente não foi um amistoso, tal, não sei o quê. Não, naquela época a competição era vista e era reconhecida pelos jornais, pela imprensa, como o Mundial de Clubes. Então, ponto. Essa foi a minha função, colocar isso no dossiê, comprovar isso, colocar as fotos dos jornais, facsímiles dos jornais, comprovando isso. Ponto final. Agora, sabe... lados negativos e positivos, teve muitos positivos, teve muitos negativos. Assim como tem muitos positivos e muitos negativos nas versões que a gente acaba vendo no atual momento, entendeu? Não vamos muito longe, eles estão formatando agora
Eles estão formatando agora o Super Mundial, com 32 equipes, né? Opinião minha, tá? Eu acho um absurdo o campeão da Copa Sul-Americana estar presente. Por quê? Porque, pô, se são os melhores, vamos levar os melhores. Não, vai ter o campeão da Copa Sul-Americana, vai ter o campeão, sabe? Já, não sei, começa a enfraquecer a coisa, sabe? Opinião minha, tá? Agora reconheço que vai ser uma grande competição, porque vai ter 12 times fortíssimos, candidatos ao título mesmo, entendeu? Mas estão levando times que não deveriam estar lá também, né? O campeão da Oceania está lá, não vejo motivo, mas tudo bem, hoje tem que ser globalizado e tal, tudo bem, sabe? Mas é isso. E aquele detalhe, né? A única competição que eu vi idêntica a essa foi a de 2000. A de 2000, se você observar, foi uma fotocópia autenticada do que ocorreu em 51. 8 equipes, um clube do Rio, um clube de São Paulo, entendeu? Aconteceu, o Corinthians foi campeão. A imprensa, em 2000, muitos jornais destoaram. Uns achavam que era o máximo, outros achavam que era torneio de verão, sabe? Então é isso. Então o futebol é gostoso, cara, por causa disso, né? É legal por causa disso. E eu sempre coloco, né, assim, esse negócio de, eu sou palmeirense, eu sou São Paulino, eu sou corintiano. Imagine num churrasco de família, se todo mundo fosse palmeirense, ou se todo mundo fosse São Paulino. Não ia ter graça, né? Não tem graça, cara. O legal é você chegar pro seu sobrinho e já arrebentar o cara, chegar pro seu irmão e arrebentar o cara. Essa é a alegria do futebol. Isso não pode morrer. E é legal você falar pro seu irmão, eu sou campeão. Falar, essa Copa de mentira. Faz parte. Isso é gostoso, cara. Agora, eu só acho que para nós, profissionais de imprensa, a gente teria que ter um pouquinho mais de cuidado. A gente deveria conhecer primeiro a história para depois opinar em cima. Eu não estou fazendo uma crítica aqui, eu acho que todo mundo é livre para pensar o que quiser de 51, né? Mas eu acho que tecer qualquer comentário sobre ela sem conhecê-la, sabe, no mínimo prematuro, entendeu? Acho que tem que conhecer primeiro para poder criticar, sabe? Não adianta eu querer criticar uma coisa que eu não conheço, ou amar uma coisa que eu não... Porque eu sou palmeirense e foi. Não, eu preciso conhecer para saber se foi, se teve indício e tal. Eu acho o seguinte, eu acho que essa Copa Rio de 51 foi, assim, altamente representativa para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Arnaldo, prazer reencontrá-lo. Parabéns pelo trabalho feito não só por você, por sua equipe, para todos os envolvidos. E a gente vai conversar outras vezes, com certeza, porque sempre tem novos capítulos aí, né? Uma história que não acabou, mas uma história muito bonita de pesquisa. Um grande abraço, viu, Arnaldo? Valeu, cara. E essa história, que nem você falou, é vibrante, né? Sempre vale a pena. Acho que é uma das histórias mais comentadas em churrasco e aniversários em família. Então, estamos sempre à disposição. Dizendo Arnaldo Branco participando aqui do A Bola Não Para, se inscreva no canal, deixa o like, manda mensagem, vai curtindo aí, vai escrevendo também após o chat o seu recado, sempre importante a sua participação. Até a próxima.